Você já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, algo sempre dá errado? Que quando sua vida finalmente começa a melhorar, parece que algo invisível te puxa de volta? A primeira reação é culpar a vida, o trabalho, os outros. Mas, e se a verdade for mais dura? E se o problema for você? Não no sentido de culpa, mas de algo que mora dentro de você e que silenciosamente sabota o seu crescimento. Já reparou como a gente se irrita quando alguém nos corrige? Ou quando a gente ignora um conselho só porque veio de quem não sabe nada da nossa vida? Quantas vezes você já se sentiu ofendido só porque alguém disse uma verdade que doeu? A gente fala em amadurecimento, em evolução. Mas como evoluir se você não consegue ouvir? O ego é como um copo cheio. Enquanto ele estiver transbordando, nada novo entra. E o mais louco, a gente segura esse copo como se fosse tudo o que temos. Mas, talvez, o que mais precisamos agora seja coragem para esvaziá-lo. O ego é mestre em criar armadilhas invisíveis. E o pior, ele faz parecer que você está no controle. Mas, na verdade, você está preso em um ciclo. Você começa um projeto, empolgado. Mas aí vem a dúvida. E se não der certo? O ego odeia falhar. Então, para evitar a dor, ele cria desculpas. Agora não é o momento. Tá tudo muito corrido. Vou esperar a inspiração voltar. E assim você para. A mesma voz que te convenceu de que era especial, agora te convence a não tentar. Porque tentar e falhar seria uma ameaça à imagem que você criou, de si mesmo. O ego prefere que você seja um espectador, do que correr o risco de parecer pequeno tentando algo grande. E o ciclo se repete. Planos abandonados, sonhos adiados, e a sensação de que sua vida está sempre andando em círculos. Mas, e se eu te disser que reconhecer isso já é o primeiro passo para sair desse labirinto? Em algum momento, a ficha cai. Você percebe que o mundo não está conspirando contra você. Nem sempre é o universo. Às vezes, é só o seu ego, tentando te proteger da dor de ser real. Porque ser real dói. Assumir erros, pedir perdão, admitir que não sabe. Tudo isso fere a imagem que você construiu. Mas é aí que nasce a clareza. A verdade é, o ego te promete segurança, mas entrega estagnação. Ele te diz que você é especial, mas no fundo te impede de crescer. E crescer exige humildade. É como tirar uma máscara que você usou por tanto tempo, que até esqueceu como era o seu rosto sem ela. O confronto com o ego não é bonito, é silencioso, doloroso, mas libertador. Porque só quando você admite que não sabe tudo é que começa, de verdade, a aprender. Só quando você para de provar o seu valor é que começa a viver com propósito. A verdade é que muitos vivem tentando parecer fortes, quando na real estão exaustos por dentro. Fingem estar bem, disfarçam a insegurança com arrogância, e o ego aplaude isso, porque ele quer manter o controle. Mas sabe qual é o verdadeiro sinal de força? É quando você tem coragem de se esvaziar. Esvaziar o orgulho. Esvaziar a necessidade de agradar todo mundo. Esvaziar essa voz que diz que você precisa ser perfeito. É como Jesus ensinou. Quem quiser ser o maior, que sirva. Porque grandeza de verdade não faz barulho. Ela é simples, silenciosa, humilde. Enquanto o ego grita para ser notado, a alma só quer paz. E essa paz começa quando você para de lutar contra a verdade. A verdade de que você ainda está aprendendo. A verdade de que cair faz parte. Que você não precisa vencer o tempo todo, nem provar nada para ninguém. A clareza vem quando você entende que o ego não é você. Ele é só um mecanismo, um reflexo de medo, insegurança, proteção. Mas, agora que você sabe disso, tem uma escolha. Ou você continua escondido atrás da imagem, ou vive com leveza, sendo quem você foi criado para ser. Quando comecei a entender esse processo, percebi que eu não estava sozinho nessa luta. Existe um livro que me deu um soco de realidade, daqueles que te tiram o ar, mas te fazem respirar melhor depois. Ele me mostrou que o ego não é só arrogância. Às vezes, ele se disfarça de insegurança, comparação e até vitimismo. E o mais perigoso, ele aparece quando você começa a crescer. Foi nesse livro que entendi algo simples, mas profundo. O ego é inimigo daquilo que você quer.
do domínio de si, da maestria, da força e da paz. Depois de ler isso, muita coisa fez sentido. Cada obstáculo que eu colocava no caminho era eu mesmo. O livro se chama O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Mas o insight? Esse vai te acompanhar por muito mais do que algumas páginas. E agora, com tudo isso que você ouviu, me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se sabotou só para proteger uma imagem que nem era real? Quantos sonhos você adiou? Porque o ego disse que era melhor esperar mais um pouco. Ou pior, quantas vezes você se afastou de quem te ama só para não parecer fraco? Se alguma dessas perguntas te tocou, comenta aqui embaixo com um simples "Tô vencendo o ego". Não é só um comentário, é um compromisso. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez essa pessoa esteja travando a mesma guerra silenciosa e só precise de uma faísca para começar a mudar. No fim das contas, a maior batalha não é contra o mundo, é contra o que você esconde dentro de si. Mas a boa notícia, você não precisa lutar sozinho. Aqui, a gente cresce junto, um insight por vez. Esse foi mais um passo para se tornar alguém, um pouco mais consciente, um pouco mais forte. Que bom que você ficou até aqui. Agora respira fundo e vai lá viver a sua verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.